Você quer aprender a falar e ser escutada? Você quer aprender a ser respeitada? Você gostaria de ser aquele modelo de pessoa que se impõe, que sabe dizer um não com elegância, com segurança? Você gostaria de ser tudo isso? Não é fácil, mas não é impossível. Para a gente chegar a isso, nós temos um longo caminho a trilhar, mas a gente pode começar a trilhar esse caminho. Vamos falar sobre isso hoje? Olá, amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelma Cristina e esse daqui é o nosso canal Mais que 60 Amigas, onde nós falamos sobre assuntos que interessam a nós mulheres que já temos uma certa idade, né? Que já passamos por várias coisas nessa longa estrada da nossa vida. Como vocês viram no título, antes da gente aprender a falar não, nós temos que aprender uma coisa antes, sabe? Uma verdade assim muito importante. Então, nós nos movemos em diversos ambientes, né? Nós temos a nossa família, nós temos o serviço, uma igreja, um clube, uma instituição religiosa, em algum desses locais você vive, algum desses locais nós estamos inseridas. E aí nós temos muitas interações com as pessoas ao nosso redor. Interação é justamente uma palavra muito interessante, que é a palavra que eu quero trazer hoje, interação, que diz que a pessoa faz alguma coisa, uma ação comigo, eu respondo e assim nós vamos tendo a nossa convivência ali. Nós podemos ter inúmeras interações, inúmeros tipos de interações, desde os mais superficiais até aqueles que a gente se envolve mais com a pessoa, dependendo do ambiente, do conhecimento, do tempo que nós nos conhecemos. Mas hoje eu quero falar das interações mais simples, mas que são importantes, as interações mais simples que nós temos. É quando uma pessoa chega para nós e vem nos pedir alguma coisa. Pode ser o chefe pedindo, o chefe ou a nossa chefe manda, pode a chefe ser mais calma, mais nervosa, ser mais mandona ou mais, ou mais serena, mas o chefe sempre tem o poder de mandar na gente. Pode ser um colega, e essas interações podem ter a ver com o nosso mundo ou pode ser algo mais particular. Nessas interações mais particulares, quando as pessoas vêm nos pedir algo, vamos falar das situações mais chatas. A situação mais chata que existe quando uma pessoa nos pede alguma coisa é quando a pessoa vem nos pedir dinheiro ou tudo aquilo que é similar. O que é similar? Quando a pessoa vem pedir para a gente emprestar o nosso nome para fazer um empréstimo, né? Então a gente fazendo um empréstimo para ela, quando a pessoa vem prestar um cartão de crédito, ou pedir assim que a gente faça um crediário para ela. Antigamente tinha mais crediário, agora tem menos, né? Mas ainda temos crediários. Ou então essa pessoa pode pedir algo assim que é muito comum, mas não é certo, que quando a pessoa vem pedir para você assumir os pontos dela na carteira, né? Ou uma mãe vem pedir para você assumir os pontos na carteira do filho, ou uma amiga vem pedir para você assumir os pontos na carteira do marido. Aí a pessoa fala, olha, que ele vai perder a carteira se alguém não assumir os pontos, e ele é motorista, né? Ele trabalha com vendas, ou ele trabalha em uma profissão que ele precisa ter a carteira dele. Se isso não acontecer, se você não assumir ou comprar, às vezes pedem até para a gente comprar, né, os pontos na carteira, e se não acontecer, as consequências são graves. E todos esses pedidos que vierem, as consequências são graves, né? Mas tem outros tipos de pedidos também. Pode ser pedidos assim, na área legal. Por exemplo, você assinar uma ata de uma reunião que você não participou. Ata é assim, quando um grupo, né, uma associação de bairro é uma pessoa jurídica, eles fazem as reuniões
e tem atas, né? E dependendo da complexidade do que foi resolvido, eleições de diretoria, essas coisas assim, vai ter consequências legais essa ata. E a pessoa pede para você, que faz parte desse grupo, dessa associação de bairro, dessa igreja, o que seja, a pessoa pede para você assinar essa ata, a qual você não estava. Ou até a pessoa pode pedir, por exemplo, para você ser testemunha de algo que você não testemunhou. Nos dois casos, a pessoa está pedindo para você mentir. No caso de assumir os pontos da carteira, também está pedindo para você mentir. Aí, nesse momento, como nós estamos falando de interação, a pessoa, o lado da pessoa, a pessoa pede o que quer. Dentro de um tom de civilidade e tal, a pessoa pede o que quer. É dela, está no poder dela. E você responder está no seu poder. O que você vai responder? Se você não gostou, você vai querer responder não. Se você acha que foi excessivo, se você acha que é errado, se você acha que é ilegal mesmo e não concorda com essas coisas, você vai querer responder não. Qual é o nosso problema nesse exato momento? É que a gente fica querendo, como eu vou por isso? Nós ficamos querendo entrar na cabeça daquela outra pessoa. Queremos adivinhar o que se passa na cabeça daquela pessoa. Pensamentos assim: por que será que essa pessoa veio pedir isso para mim? Eu nem sou tão amiga. Às vezes até pode ser pai e mãe, quando você não tem uma relação muito estreita com seu pai ou sua mãe, acontece isso. Ou parentes que você não tem aquele relacionamento tão estreito. Amigos da sua sala de aula, se você está estudando, né? Tem pessoas que estudam mais tarde. Na sala de aula alguém vem pedir, acontece isso, para você ser fiadora de um empréstimo, né? E você acha que você não é tão amiga, você não tem aquela confiança para fazer isso. Porque geralmente, quando a gente empresta dinheiro para as pessoas que a gente tem tanta confiança que a gente oferece o dinheiro, não é assim? A gente oferece para ser fiador, nós nos oferecemos para essas interações. Mas nesse momento você fica querendo adivinhar o que se passa na cabeça da outra pessoa, você fica querendo que a outra pessoa não tivesse pedido isso que ela pediu. Para quê? Para você não ser obrigada a dizer não. Mas já aconteceu, é dela, ela tem o direito de pedir o que quiser. Agora, o que você responder é da sua liberdade, é do seu direito. E aí, vamos dizer que você responda não, tá? Você responde não, está no seu direito. O que aquela pessoa vai fazer com a sua atitude é direito dela. Então, a pessoa pode ficar brava com você, começar a falar mal de você no grupo que você está, fazer fofoca, inventar coisas, de você inventar histórias sobre você, é dela, está no poder dela. Ela pode ter ficado ferida e vai fazer isso como vingança da sua atitude. E aí pode acontecer de também você ficar querendo que a pessoa não tivesse feito aquilo. Aí você quer entrar também de novo no mundo dela e falar assim: mas por que ela está falando isso? Eu não sou nem tão amiga dela. Aquela pessoa nunca falou comigo, pode ser. Por que ele está inventando? E aí, pior ainda, vem alguém da sala do seu grupo e fala: olha, sabe o que fulano ou fulana, que você não fez aquilo que ele pediu, sabe o que ele está falando de você? E aí começa a contar fofoca e você fica: meu Deus, será que as pessoas estão acreditando nisso? Meu Deus, o que será que as pessoas estão pensando de mim? Aí está vendo que está aumentando o grupo de pessoas que você está querendo adivinhar o que eles estão pensando, querendo que eles não estivessem pensando aquilo, desejando que as coisas não fossem desse jeito. Mas isso não está em seu poder, não está em nosso poder o que os outros estão fazendo daquilo que você fez. Você agiu do seu jeito, você está certa. Você tem que manter a sua posição. Você tem que manter o seu não, ficar ali onde você está. O errado a fazer agora, depois que você falou não, é tentar reatar a conversa com aquela pessoa. Às vezes a pessoa já não quer mais falar com você, ficar rindo quando passa por ela e a pessoa te ignora, liga ou fica pensando assim:
Olha, a pessoa me bloqueou no WhatsApp, a pessoa me bloqueou no Facebook, me tirou desse grupo. Não fique, não entre nessa situação, nessa vibe que as pessoas falam, né? Não entre nessa situação dela. Mantenha a sua posição. Para ficar mais fácil, aí que eu falo, né? Para você ficar mais fácil você falar esses nãos, tenha diretrizes na sua vida. Diretrizes, metas, tenha pontos de vista que embasem a sua conduta sempre. Que pontos de vista são esses? Primeiro, você ter o ponto de vista de não ser fiadora, não emprestar seu nome, tudo isso de similar, né, a ser fiador, que é não emprestar o seu nome para algum empréstimo, não emprestar seu nome para a pessoa fazer crediário, você já tenha isso por base. Por quê? Para você não ter problemas financeiros na vida. Você ter por base também que você não faz coisas que você pode prejudicar, né? Por exemplo, aqueles favores que você pode prejudicar a pessoa e se prejudicar também. Por exemplo, ficar com o cachorrinho da pessoa, um pet. Sabe, às vezes que um amigo fala: "Ah, você tem o cachorro dessa raça? Você fica com a minha cadelinha para, sabe, para cruzar?" Isso pode trazer problemas. Eu tenho uma amiga que teve um problema, ela vai assistir, ela teve um problema muito sério, porque ela ficou com a cadelinha de uma amiga para cruzar com o cachorro dela e a cadelinha fugiu e deu trabalho para ela. A minha amiga vai lembrar disso. Fale, fale se não é verdade. Então não fique assim, fazendo esse favor que você pode prejudicar a pessoa e a você mesmo, então cuidado com isso. Tem assim como norma de vida também você não mentir, não ser desonesta, porque comprar ponto na carteira, assinar um documento que você, sabe, uma ata de uma reunião que você não esteve, ser testemunha, falsa testemunha, tenha isso como sua norma, não faça isso. Tenha como norma você não ouvir fofoca no escritório, no seu ambiente, e nem fofoca sua. Sabe aquela pessoa que vem falando, sabe o que cicrano falou de você? Essa pessoa talvez não seja nem sua amiga. Então não queira isso. Se você está centrada em você, se você tomou uma decisão embasada, com consciência, não queira saber isso. Quando a pessoa vier falando, você fala: olha, não quero saber, sabe? Tenho muita coisa para fazer, não quero saber o que falaram de mim. Porque, amigas, toda vez que a gente fala um sim nesse jeito, sabe? Nessas condições de pessoas que não são amigas, nas quais você não confia totalmente, porque se você confiasse, não iria ser um problema, né? Você emprestar o nome, fazer alguma coisa, ser fiadora para uma pessoa que você conhece plenamente, você sabe que não é um problema. Mas se você não conhece, não tem essa confiança, essa sua ação vai atrasar os seus planos de vida, vai atrasar os seus projetos, vai te fazer perder tempo. E na nossa idade a gente já não tem tanto tempo, né? Temos muitas atividades para fazer, mas é claro que depois vai chegando o tempo, depois de 50, 60, o nosso tempo vai ficando mais curto. Nós temos muitas coisas para fazer na vida para a gente perder dinheiro com pessoas que não são nem tanto nossas amigas, não são assim nem tanto de confiança, estão pedindo coisas que a gente não tem confiança de fazer. Outra coisa, você tem que pensar assim, você não deve ser sempre a boazinha de todos os lugares para as pessoas falarem isso, sabe? E se você parar de fazer isso, talvez não chamem, não peçam mais, porque já sabem que você não vai, que você vai falar não. E o mais importante, cada um tem que ser responsável pelas suas ações. No caso, uma pessoa, uma amiga ou mesmo uma pessoa que vai perder a carteira porque ela está com excesso de multas, tem procedimentos errados. Se ele, sendo motorista, ou ela, sendo motorista, sabendo que não pode ter tantas multas, ele tem tantas multas que vai perder a carteira, ele tem que sofrer as consequências daquilo para parar de fazer o errado. Agora, se a gente sempre está amenizando as coisas das pessoas, sempre está diminuindo as consequências, sempre está ajudando, será que as pessoas vão crescer? E uma coisa, amiga, pense bem isso. Ninguém é o centro do universo,
Ninguém é pessoa dona da verdade, você não vai ser a dona da verdade, eu não quero ser. Mas no nosso mundo, nós temos que ser a pessoa principal. Nós temos que ser a estrela. Eu tenho que ser a estrela da minha vida, eu tenho que ser o primeiro violino, sabe? Eu não posso ser atriz coadjuvante na peça da minha vida. Então você tem que ter a confiança de fazer as coisas e se manter naquela posição, se manter bem, sabe, não se acabar, não ficar morrendo de preocupação, de nervosismo, de culpa. Nós já até falamos sobre a culpa, sabe? Você tem que aprender a falar o não e manter a sua posição, se manter em paz com você e com a sua consciência. É por isso que eu falo que para a gente aprender a falar não, a gente tem que entender isso antes. Não adianta falar o não e morrer por dentro. Nós não vamos ser assertivas, não vamos ser assertivos se a gente não entender isso antes. Que nós temos que manter as nossas posições, não tentar ficar entrando na cabeça dos outros para tentar ver o que acontece na cabeça deles. E como eu falei, essa situação que eu falei é uma das mais simples, porque interações com os outros são muitas. Tem aquelas interações afetivas, de amizade. Se você não conseguir se manter no seu equilíbrio numa situação dessas, com uma pessoa que não tem nem tanto envolvimento com você, que não é nem tão sua amiga, não é tão querida. Se você não conseguir ter essa atitude centrada e adulta, essa regulação emocional para isso, como é que você ficaria caso uma pessoa muito querida, muito significativa, fizesse algo que te ferisse? Como é que a gente pode passar para outras lições da vida se a gente não conseguiu passar por essa ainda, que é um pouquinho mais simples? Então nós vamos treinar, falar os nãos, com respeito, claro, né? Isso é da nossa índole. Se você tem na sua índole ser educada, você vai falar com respeito, com educação, né? Então nós vamos falar com educação. Nós temos que aprender a fazer isso para chegar à assertividade, para chegar aos não, para sermos donos e mais livres, né? Na nossa vida, vivemos uma vida mais leve. Agora me diga, queria que você me falasse. Qual foi o pedido mais esdrúxulo que já fizeram? Será que tem alguma pessoa que, assim, que não era sua amiga e do nada chegou para pedir dinheiro para você? Como é que você agiu? Você conseguiu agir desse jeito, com assertividade, sabe, com clareza, mantendo a sua posição? Conta aqui pra gente nos comentários. E vamos aumentando o número de mulheres que têm mais confiança, que falam e são respeitadas, e que um dia chegaremos sim a ser aquele exemplo de mulheres que são, sabe, apontadas, são exemplo de pessoa centrada, de pessoa que fala e que se impõe. Porque isso sim vai trazer o respeito de outras pessoas, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Assina o canal, minha amiga, por favor, daí a gente vai ampliando essa corrente, tá bom? Se puder, se inscreve, compartilha, você já sabe, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Até lá!